Fala pessoal, começando mais um vídeo de review semanal de mercados para vocês. Semana passada acabei não postando um vídeo. Eu cheguei a gravar o vídeo e aí eu vi que tinha ficado sem áudio. Já tava cansado, daí eu fiquei, me estressou, não gravei e é isso. Eu já tinha postado um vídeo falando sobre Drawdown e eu acho que foi um vídeo muito bom. Um vídeo talvez até com muito mais valor do que esses vídeos de fechamento semanal do mercado, então, enfim. Ficou só aquele vídeo mesmo. Se você não viu e tá vendo esse vídeo aqui, entra aí no canal, meu vídeo anterior a esse aqui. O título é Como Não Quebrar um Drawdown. Só digo para vocês que o procedimento e, enfim, as atitudes que eu tomei que estão descritas naquele vídeo lá surtiram resultados muito bons. Então, se você está passando por um drawdown ou se você não sabe lidar com um drawdown, recomendo que você assista aquele vídeo porque possivelmente ele vai ter ensinamentos muito bons para você. Mas enfim, vamos aqui falar sobre o mercado, o que aconteceu essa semana. Foi uma semana aí relativamente até que bastante agitada, né? Vocês estão vendo aqui na minha tela é o S&P 500. Vocês podem ver aí que a semana o S&P caiu, chegou a cair 3%, está fechando aqui aproximadamente com 1,5% de queda. Hoje ele veio testar essa média de 50, que ele já não testava desde quando ele rompeu a média lá em abril desse ano. Em outubro chegou perto, mas não tocou. Então, o primeiro toque dessa média de 50 em bastante tempo. O gráfico semanal. Bom, dificilmente o mercado vai. é, Enfim, o mercado não vai positivar faltando 6 minutos para fechar, né? Então, isso daqui, pelo menos dentro da minha análise, é uma formação de topo. Então, a gente teria uma formação de topo no semanal. Significa que vai corrigir semana que vem? Que vai cair mais? Não, porque aqui também era um candle que indicava topo e mais correção. Vocês podem ver que o mercado não chegou nem a romper a mínima. Aqui é a mesma coisa, o mercado não rompeu a mínima. Então, só o tempo vai nos dizer se veremos mais dias de correção no mercado americano. Olhando no gráfico diário, esse candle aqui na média de 50, ele indica a possibilidade de mais alta, né, da continuidade da tendência de alta, porque por mais que essa semana talvez tenha causado calafrios em algumas pessoas mundo afora, o mercado continua numa tendência de alta, independente de qualquer ruído macroeconômico, geopolítico, enfim, seja lá o que for, o mercado está numa tendência de alta e até que essa inércia seja quebrada, ele tende a continuar em tendência. Então, com o gráfico diário fechando desse jeito, sugere a possibilidade da continuidade de mais alta, né, nas próximas semanas ou pelo menos nos próximos dias. Ahn, Acho que é isso. Hoje o dia foi bastante. Me surpreendeu, na verdade, o fechamento positivo do S&P 500, porque começou o dia com uma queda muito forte. Ontem já tinha caído bastante. As ações de tecnologia todas estão. Algumas estavam falhando no rompimento de topo, outras estavam chegando em resistências, algumas já estão até ah, ativando tendências de queda, como o Meta, por exemplo, né, que já inverteu as médias, já tem um pivô de baixa ativado, então, ah, enfim, acabou me surpreendendo um pouco esse fechamento positivo hoje, para ser bastante sincero. E bom, S&P 500, mais uma vez, acho que todos os vídeos até agora de fechamento semanal do mercado eu falei sobre isso, a divergência entre S&P 500 e Nasdaq com o RSP, que é basicamente o S&P 500 com todas as ações tendo o mesmo peso. Então, Nasdaq, como vocês sabem, é carregado de ações de tecnologia, então, que é basicamente o setor que carregou nas costas toda essa alta do mercado americano. Então, vocês podem ver que hoje está fechando o dia aí com menos 0,5% de queda. Também chegou a cair bastante hoje, mas inverteu praticamente tudo, chegou a cair 2%. E o RSP está subindo 0,86. O que isso significa?
que se a gente for excluir o setor de tecnologia, o mercado americano não está tão mal assim. Se a gente olha aqui para esse heatmap das ações, a gente percebe que basicamente os setores relacionados à tecnologia são os que estão com mais ações no vermelho no dia. Consumo positivo, é, utilities positivo, comunicação positivo, varejo positivo, setor financeiro positivo, inclusive as ações do setor financeiro todas estão ou em máximas históricas ou rompendo máximas históricas. Então, é, enfim, isso acaba trazendo um cenário bem ambíguo, vamos dizer assim, para o mercado americano, porque da mesma forma que você vê as ações de tecnologia, que são as ações que estão carregando o movimento do mercado, é, entre aspas, sofrendo e muito possivelmente em uma bolha, você vê o restante do mercado, como por exemplo o setor financeiro, rompendo o topo, você vê setores, se eu não me engano é o setor de consumo, se a gente olhar aqui os ETFs de cada setor, eu não me lembro exatamente, mas tem... o setor de consumo também está em máximas históricas, mas tem algum... Ó, o setor de utilities, por exemplo, olha só que movimento bonito de alta e ninguém fala sobre isso, entende? Porque essas ações elas não têm peso dentro do S&P 500, basicamente. Elas têm peso, né? Não estou falando literalmente, mas elas representam um peso muito pequeno. Então, da mesma forma que a gente fica com aquela sensação de que vai dar merda a qualquer momento, e de fato pode dar merda a qualquer momento, é uma... Enfim, esse sentimento ele está muito mais ligado a algo que está relacionado a um setor muito específico de ações, não ao mercado como um todo. Isso é um cenário que traz uma certa complexidade para analisar o mercado, mas também é muito interessante ver esse fenômeno acontecendo. Enfim, não vou dar opiniões porque, enfim, as minhas opiniões não valem de absolutamente nada. Mas, enfim, é isso. A VIX essa semana chegou a dar uma subida, vocês podem ver que hoje está deixando uma sombra superior muito grande. O mercado está trazendo certos sinais de volatilidade, está meio escorregadio. Não sei se vocês acompanham, eu acompanho mais ou menos, também não entendo muito. Mas o setor interbancário, não sei se seria a terminologia correta, né? Mas enfim, o setor interbancário, basicamente, né? É, lá nos Estados Unidos estão tendo problemas com as taxas overnight, então o balanço dos bancos tá diminuindo cada vez mais. Então, de uma forma bem resumida, todo banco precisa fazer um depósito no final de cada dia, são os depósitos compulsórios, e para isso tem uma taxa de juros. Quando falta esses balanços, essa taxa de juros ela acaba subindo. Enfim, não é um assunto que eu domino. Se eu tiver dito algo errado, por favor, me corrijam nos comentários. Isso daqui, não estou falando isso no intuito de ensinar ninguém também, porque né, eu não tenho conhecimento suficiente para ensinar sobre isso. É basicamente só uma forma de explicar um pouquinho, de dar um panorama geral do que está acontecendo. Então, essas taxas de juros sobem basicamente porque os balanços estão ficando pequenos e basicamente o Fed voltou a comentar na possibilidade de voltar com o QE, que é basicamente aumentar o próprio balanço, injetar liquidez na economia. Então, isso provavelmente reaceleraria, enfim, iria aumentar a inflação num prazo maior, e isso tem trazido certa volatilidade para os mercados. Enfim, tem muitas narrativas acontecendo ao mesmo tempo que estão trazendo volatilidade para o mercado. Bom, os juros essa semana fizeram uns movimentos bem interessantes. Quarta-feira, tanto de 10 quanto de 2 anos subiram bastante e ontem os dois anularam os movimentos de quarta. Então, enfim, eu não lembro se foi no vídeo de semana passada que eu acabei não postando, foi. Então, eu não acabei falando sobre isso, mas os dois falharam o rompimento das regiões de fundo importantes que eu via comentando com vocês. Então, pelo menos por enquanto, tanto o título de 10 anos quanto de 2, eles estão em cenários bem travados, né?
ainda segue em tendência de queda, mas uma tendência de queda que está se enfraquecendo ao longo do tempo. Queria tentar traçar um canal aqui, mas não ficaria um canal tão técnico. Mas enfim, seriam os dois vencimentos estão com tendências de queda mais fracas, os dois falharam rompimentos, então, enfim, a possibilidade do Fed não cortar juros em dezembro trouxe uma certa incerteza para o mercado, que vinha precificando a certeza de 3 cortes no ano. Então, isso acabou dando uma mexida nos juros e foi por isso que eles falharam, basicamente, o rompimento desses fundos, né? Que o WZ, que eu não comento muito, mas vale a pena o destaque, que está subindo bastante nas últimas semanas, ah, próximo de uma região super relevante para fazer um rompimento. Topo de 2020, 2014 e de 2024. O Ibovespa hoje fecha o seu 13º dia seguido em alta. Desde o dia 22 de outubro só tivemos dias de alta, 4 semanas seguidas de alta, os candles todos fechando próximos das máximas, perdão. Então é isso, né? O bull market mais silencioso, talvez o mais odiado da nossa bolsa. Ninguém fala sobre isso, mas tá aqui, tá acontecendo. Quem acompanha de perto provavelmente está lucrando com esse movimento. DXY essa semana fez um movimento importante, chegou na região dos 100 pontos, topo anterior, e acabou devolvendo. Isso daqui me faz olhar basicamente para uma lateralidade. Basicamente isso, um retângulo perfeito aqui dentro do DXY, que mostra um dólar basicamente sem tendência mundo afora. Eu não sei se vocês viram o vídeo que eu postei fazendo análise separada de cada par de moeda que compõe o DXY, mas basicamente as leituras acabaram se concretizando praticamente perfeitamente. EURUSD foi o único que fugiu um pouco, porque, enfim, fugiu um pouco não, né? Ele basicamente não fez um movimento de uma forma rápida, e que bom, mas basicamente a minha visão para o EURUSD é vir testar esse fundo de agosto e possivelmente depois esse 38%, que é também um reteste de um topo rompido lá de 2023. Mas basicamente o que eu comento no vídeo era um rompimento dessa LTA e a possibilidade de ele continuar na queda, e ele continuou na queda. Libra esterlina contra o dólar fez exatamente o mesmo movimento de queda depois de romper a LTA, foi testar o 38% da alta desse ano, reteste de fundos de maio e de agosto, e agora está defendendo, fazendo um retorno à média. O dólar contra o franco suíço e a coroa sueca fizeram basicamente o mesmo movimento que eu também havia comentado, que era um rompimento dessa cunha descendente em uma tendência de baixa, que basicamente representa reversão. Fizeram um rompimento, agora estou voltando para fazer um pullback na inversão das médias, que provavelmente vai significar uma continuidade da alta, pelo menos para buscar as retrações dessa pernada iniciada em maio. Basicamente o movimento é o mesmo, como eu falei, para a coroa sueca. Mesmo rompimento, está voltando para retestar as médias, invertendo agora. Dólar contra dólar canadense também travou no fundo lá de fevereiro, reteste do fundo, né? Agora retestando como resistência, e 50% do movimento de 2025. Hoje deixa um baita candle vendedor. E falta algum par que eu não estou me lembrando no momento. Iene, dólar contra iene, fez também exatamente o mesmo movimento, defendeu no meio 1% com terceiro toque de LTB. Pode ser que rompa para cima agora, porque está apresentando defesa compradora, mas ainda assim aqui é uma resistência muito importante. Enfim, então é isso. DXY na minha visão, pela minha análise, tende a ficar lateral aqui por algum tempo ainda. E é isso. Petróleo tenho olhado muito pouco, basicamente está descansando depois do movimento
pouco mais volátil que fez aí em outubro. Não tem muito o que dizer, o petróleo não é um ativo que se move em tendências muito fortes, né? Está alinhado para queda, é uma tendência de queda, mas no momento não está se movimentando tanto. Ouro e prata estão descansando depois daquela correção bastante agressiva que fizeram no finalzinho de outubro. Tem sinais de continuidade aqui, deixaram no dia 30 de outubro tanto a prata quanto o ouro. A prata, na minha opinião, tem um sinal de compra melhor do que o ouro, mas nenhum dos dois deu continuidade ainda. É provável que os dois fiquem laterais ou desenvolvam uma correção no tempo, não só no preço, visto a volatilidade gigantesca que esses dois ativos tiveram nas últimas semanas, né, nos últimos meses, e são ativos que é, não são voláteis por padrão, então pode ser que eles fiquem laterais por algum tempo, né, tenham uma correção no tempo. Para prata eu só fico atento ao rompimento da mínima do mês passado, né, de outubro, porque basicamente deixa esse candle com um pavio gigantesco para cima na região de topo dos dois topos relevantes da prata, 1980 e 2011, e o rompimento dessa mínima poderia significar uma correção bem mais agressiva pelo gráfico mensal. Então, enfim, se você é um investidor que visa um prazo maior, talvez faça sentido para você segurar uma correção de aproximadamente aí mais de 20%. Mas se você opera, se você é um trader e visa ter lucros num prazo menor, talvez fizesse sentido você manter seu stop por volta dos 45 dólares a onça, porque o mercado rompendo esse fundo tende a fazer uma correção maior que, enfim, nem todo mundo está disposto a segurar, né? Para o ouro eu já não olho com tanta atenção assim, porque o ouro não está em uma região necessariamente de defesa, né? Não é uma resistência. O ouro está em um território que nunca antes foi visitado, vamos dizer assim. E ele ainda não fez o toque na média de 50, então talvez quando ele fizer o toque nessa média de 50 pode ser um ponto para voltar a subir. Bitcoin, enfim, as criptomoedas tiveram uma semana bem agitada, na verdade. Bitcoin e Solana romperam a LTA que eu venho comentando com vocês já há várias semanas. Uh, Bitcoin ainda não fechou o gráfico, né, o candle semanal, que concretizaria o rompimento pelo gráfico semanal, que é um rompimento muito mais relevante do que o rompimento do diário. Pelo semanal ele está tocando a média de 50 e uma região de suporte, que pode significar a continuidade da alta, apesar da clara demonstração de fraqueza já, do acionamento de uma tendência de baixa também, porque tem um pivô de baixa ativo, as médias de 20 e de 50 estão alinhadas para queda, tem um padrão de topo duplo, topo triplo, seja lá como você queira chamar, pode até ver um ombro, cabeça a ombro aqui também, todos ativados já, então, enfim, fãs do Bitcoin que me critiquem, mas eu tenho uma visão mais bearish para o Bitcoin. Mesmo que corrija, é normal que ele faça uma correção aqui, está numa região de suporte, média de 50 do semanal, talvez volte a tocar essas médias, fazer um reteste nessa região de suporte para, se for o caso, depois voltar a cair. Mas enfim, ao mesmo tempo pode defender aqui no semanal e semana que vem acionar um gatilho de alta e vir parar lá nos famigerados 150 mil dólares. Solana fez o mesmo rompimento, a diferença é que Solana não está numa tendência de alta clara que nem o Bitcoin estava. E nem está numa região de suporte tão relevante quanto o Bitcoin, mas também está dando sinais de possível correção até essa média de 20. E Ripple seguiu mais ou menos o movimento das outras criptomoedas, mas acabou fazendo um movimento menos agressivo e não tem nenhuma LTA para quebrar, então só veio retestar essa região de suporte na casa dos 2 dólares e 10 centavos e está defendendo também já próximo da média de 20. Então é isso, eu diria que as criptomoedas se encontram naquele estágio decisivo, que ou elas têm o seu último suspiro para alcançar novas máximas, ou a gente está basicamente assistindo o fim de mais um ciclo. E mais uma vez só o tempo vai dizer qual dos dois cenários é o verdadeiro. Mas enfim, esse foi o vídeo, muito obrigado por terem assistido
mais uma vez aqui. Se inscrevam no canal se vocês ainda não são inscritos. Se você não entendeu, se você discorda de alguma análise, pode deixar nos comentários. Vai ser um prazer responder vocês. Se você quiser me corrigir de alguma informação que eu tenha falado errado aqui também, pode deixar aí nos comentários. O meu intuito aqui não é ditar nenhuma regra, é simplesmente compartilhar o meu conhecimento, compartilhar os meus aprendizados e, enfim, criar ao longo do tempo uma comunidade em que possa discutir sobre o mercado. Muito obrigado por terem assistido mais um vídeo. Bom final de semana para vocês. Até semana que vem. Valeu!